Algumas decisões precisam ter uma atitude de coragem para ser tomada, porque elas precisam ser tomadas. Em algum momento elas precisam ser tomadas. Agora, obviamente, você não pode lidar com as pessoas não se importando com elas e não explicar os porquês. Você, enquanto alta gestão, enquanto líder, qualquer que seja a posição, se uma decisão top-down está sendo tomada e uma decisão foi tomada, é importante que explique os porquês. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Na Trincheira. Esse que é um espaço onde a gente conversa sobre assuntos de liderança e o nosso assunto hoje são decisões top-down. E o entendimento de decisões top-down são decisões que são tomadas e de alguma maneira são impostas para as pessoas, para os times, para a empresa como um todo. E aí, Wilson, decisões top-down, faz sentido isso? Decisões top-down faz sentido, por incrível que pareça. Quem está numa posição de gestão, de liderança, de alguma área ou mesmo de organização, muitas vezes é confrontado com situações que alguma decisão precisa ser tomada, independente se ela vai ser agradável ou não. E muitas vezes não há maturidade suficiente do time para contribuir num processo de decisão, até mesmo entendimento. Ou um cenário que, de repente, nem a própria liderança tem uma clareza muito grande sobre isso, né? Tem uma história muito engraçada com meu filho, o Arthur, e eu cheguei para ele e falei, filho, você precisa fazer esse treinamento para aprender a seguir ordens. Ele olhou para mim e falou, mas por que eu vou fazer esse treinamento? Não faz sentido. Eu falei, você vai fazer esse treinamento, porque você precisa fazer esse treinamento, para aprender a seguir ordens. E pai, não faz o menor sentido. É uma situação complexa mesmo, porque para a pessoa que está recebendo muitas vezes uma ordem ou um comando, não está fazendo o menor sentido. Mas talvez ele precise fazer para compreender, para aquilo efetivamente fazer sentido na cabeça dele, né? Então, muitas vezes a gente está impelido a fazer coisas que a gente não entende completamente ou discorda totalmente. Eu vou pegar um outro assunto aqui para a gente exemplificar e discorrer um pouco mais sobre o assunto, para tirar só o aspecto de paternidade, que isso também acontece com bastante frequência, independente do meu filho entender ou não, eu preciso muitas vezes exercer decisões top-down na minha casa, né? Então foi só um exemplo nesse contexto. Vou trazer para o contexto empresarial num assunto que está agora polemizando. Retorno aos escritórios. Presencial ou home office? Qual é melhor? A grande discussão. A grande verdade é que o escritório tem suas vantagens e o home office tem suas vantagens. Eu converso com as pessoas que estão trabalhando em home office e falam, não, em home office eu sou muito mais produtivo, eu consigo focar e entregar muito mais rápido o meu trabalho. Eu falo, é bem verdade, né? Até porque você não está ajudando um amiguinho, né? A ele entregar o dele. Muitas vezes você está fazendo e focando só no teu. E aí eu digo, o ambiente do escritório ele é muito mais colaborativo, porque as pessoas se trombam no corredor ou no café, né, na cozinha da empresa e começam a trocar uma ideia e uma ajuda a outra, ou você simplesmente levanta a cadeira, bate no ombro da pessoa e a pessoa vira e já começa a te atender e você conversa. Então, o ambiente de escritório ele é muito mais favorável à colaboração natural, sem esforço, do que o home office. Agora, isso quer dizer que tem uma coisa de errado com o home office? Nada de errado com o home office. Tem uma coisa de errado com o escritório? Nada de errado com o escritório. Então, qual é a grande verdade nessa história? A grande verdade é que as corporações, as empresas, os líderes estão tendo que fazer uma tomada de decisão. Escolher um modelo de negócio que faz mais sentido para aquelas pessoas, para aquele ambiente que ele precisa competir efetivamente. E está havendo toda uma polêmica no mercado, né? Quando aparece lá o Elon Musk fala, retorne ao escritório ou saia da empresa, né? Então, decisões top-down. Normalmente essas matérias não trazem o porquê. E aí que está todo o problema. Vou trazer o exemplo da DB1. E nós passamos por esse exato problema. Quando começou a pandemia, nós já estávamos próximo de 20% home office e 80% presencial. Final de 2022,
já final de pandemia, o mundo já tinha voltado mais próximo do que era antes, né? E nós estávamos com 15% presencial e 85% remoto. A alta gestão se reuniu, entendeu qual é o modelo da empresa, os planos em relação ao futuro e estabeleceu um alvo, que era a empresa deveria estar 50-50. 50% das pessoas presencial, 50% das pessoas home office. A gente vai fazer esse movimento para entender qual modelo ou se esse cenário estaria equilibrado o suficiente em termos de produtividade, busca de pessoas, localizar talentos, né? Porque é o que a gente pensa aqui também, melhor uma pessoa muito competente e remota do que uma mais ou menos presencial. Isso não há dúvida, né, em relação a isso. Então nós decidimos fazer um movimento estratégico para reestabelecer e reocupar os escritórios até a gente atingir 50% para entender se o negócio estaria sendo mais eficiente ou não nesse modelo, porque a alta gestão também não tinha uma clareza sobre o perfeito. A única coisa que a gente tinha certeza, só presencial é ruim, só home office é ruim. A única certeza que a gente tinha, não tinha uma clareza sobre qual seria o melhor modelo. Decidimos, vamos continuar avançando e avaliando até chegar em 50% para uma tomada de decisão e colocamos uma diretriz de retomada dos escritórios até que seja atingido os 50% para a gente aproveitar mais a colaboração natural entre as pessoas, fazer as pessoas se trombarem mais e a gente conseguir ganhos indiretos de produtividade. Como produção de software, a gente depende de pessoas, depende de colaboração. Essa colaboração é importante para ganhos de produtividade, porque não são tarefas individuais, são tarefas de time, basicamente, o processo de construção de software. Com essa premissa, nós estabelecemos essa diretriz de retorno aos escritórios. Pronto, confusão estabelecida na DB1. Mesma discussão do mercado, pessoas questionando, a DB1 agora vai ser... Acabou com o home office na DB1. Não acabou o home office da DB1, né? A gente está fazendo um movimento de retomada dos escritórios e vai continuar o home office. Foi uma decisão top-down, efetivamente. Foi colocado os porquês e aí muitas pessoas que não concordavam começavam a questionar e começou a dizer que a empresa estava tomando uma decisão top-down como se isso fosse um problema. Não há absolutamente nenhum problema numa decisão top-down. Eu lembro em uma reunião do RH, onde o próprio RH estava questionando essa posição num treinamento de planejamento estratégico, e eu fiz um movimento com aquele time bastante interessante, onde eu estava cadeira no meio e falei, olha, eu sou presidente, eu tenho que tomar uma decisão. Se é presencial, se é remoto, ou se vai ser 50-50. Eu tomei essa decisão. E ela sim é top-down junto com o restante do conselho. Mas a gente teve o cuidado de explicar os porquês. E isso não é uma decisão top-down problema. É algo natural no ramo dos negócios. Assim como um técnico toma decisão em relação ao seu time de futebol e muitos telespectadores não vão concordar, vão questionar. Mas eles não estão no jogo, eles também não estão com toda a informação. E o movimento que eu fiz nesse treinamento do RH, eu coloquei uma cadeira e falei, beleza, estou percebendo que a turma está um pouco meio dividida. Eu vou fazer, e eu tenho coragem de fazer isso mesmo aqui na DB1, tá? Vai vir alguém sentar nessa cadeira agora, vai assumir essa decisão corporativa. Nós vamos divulgar para a empresa inteira. Você vai se responsabilizar pela vida de 800 pessoas por essa decisão que você vai tomar agora. Senta na cadeira e toma a decisão. Qual é o número certo? É presencial ou é home? Você que está questionando vai sentar e vai fazer uma tomada de decisão com as informações que você tem. E a empresa vai seguir a tua ordem, o teu caminho, porque não há consenso sobre esse assunto. Alguém vai ter que tomar uma decisão e vai ser você. Obviamente, essa cadeira ficou vazia. Porque é um pouco disso mesmo. Algumas decisões precisam ter uma atitude de coragem para ser tomada, porque elas precisam ser tomadas. Em algum momento elas precisam ser tomadas. Agora, obviamente, você não pode lidar com as pessoas não se importando com elas e não explicar os porquês. Você, enquanto alta gestão, enquanto líder, qualquer que seja a posição, se uma decisão top-down está sendo tomada e uma decisão foi tomada, é importante que explique os porquês. As pessoas precisam compreender o racional teu para chegar naquilo, principalmente se você lida com pessoas de alta capacidade. A gente está numa indústria de software, estamos falando de pessoas que são graduadas em faculdade.
Então os porquês aqui são muito importantes. Inclusive eu falo para o meu time em toda a integração que se você não entender os porquês, não é para fazer. Que não tem nada a ver com que se você concorda ou não. Como é que é isso aí? Como que você distingue uma coisa da outra? Aí que está todo o problema e nós chegamos agora nesse podcast na raiz do problema. As pessoas estão confundindo concordar ou discordar com decisões top-down ou não. Quando a pessoa normalmente ela concorda com aquilo, ela nem está olhando para isso como decisão top-down. Essa é a grande realidade. Ela está falando, ainda bem, quando uma decisão está sendo tomada, né, ela é ok. Como se eu estivesse naquele exemplo do meu filho, né, falando, olha, eu acho que você precisa fazer um treinamento de violão, sendo que ele queria fazer muito um treinamento de violão. Vamos supor essa hipótese, né? Então, não vai nem questionar. A hora que eu mandar ele fazer um treinamento de violão era o que ele queria, não é top-down, porque já era algo que ele queria, né? Então, o âmago dessa questão, na verdade, das decisões top-down, está aí na concordância. Quando eu discordo e não concordo com aquilo, eu digo que é uma decisão top-down. Ou questiono, ou fico incomodando. E quando eu concordo, está tudo bem. Agora, eu não concordo com isso. Vou executar com excelência. Vou fazer como foi pedido. Mesmo não concordando. Mesmo não concordando. Porque a pior coisa que pode acontecer são várias pessoas num barco, cada uma remando para um lado ou em velocidades diferentes. Eu preciso garantir que essa organização, que aquele comando, que aquela decisão, que eu entendi o racional, entendi o porquê, mas não concordo. Posso até discutir se o cara falou, cara, é isso mesmo, nós vamos fazer por conta disso mesmo. E enquanto não mudar o caminho, eu coloco 100% da minha energia naquela direção para fazer com excelência. Mesmo estando contrariado. Mesmo estando contrariado. Agora, se eu não estiver disposto, pede para sair. Não fica atrapalhando os outros ali. Se você realmente não entende que é esse o caminho, e você não está disposto a ajudar ele nesse caminho, a melhor coisa que você pode fazer é pedir para sair. E não atrapalhar. Você não acha que decisões top-down, elas têm um risco de desengajamento maior do que decisões que são feitas de modo democrático, com a participação das pessoas, ouvindo todas as partes? Com certeza. Na verdade, nós estamos falando de ferramentas de novo, né? Então, a gente quando fala de uma liderança integradora, obviamente você vai envolver comitês, você vai envolver grupos de trabalho, você vai... eu como líder, eu poderia, nesse caso, ter terceirizado essa decisão para um comitê de estudo, um grupo de trabalho e colocado a responsabilidade sobre esse grupo de trabalho, mas ainda assim seria uma decisão top-down. Eu só estou livrando a minha reputação em relação a isso, de quem que está fazendo essa decisão top-down, trazendo uma justificativa. Claro, quanto mais pessoas eu envolver, mais palatável fico, porque eu tive tempo de discutir. Se é uma decisão e é um movimento que verdadeiramente existem opções que a liderança está vendo e que a contribuição e a inteligência coletiva, tá certo? Ela vai ajudar, esse é o melhor movimento. Eu envolvo o maior número de pessoas, integro essas pessoas no processo de tomada de decisão, a gente discute e através da nossa inteligência coletiva de pessoas capazes e competentes, vamos chegar a uma conclusão juntos, inclusive com a minha participação. Uhum. Esse é um modelo integrador, liderança integradora, a gente discutiu isso em outro podcast. Uhum. Se você não viu ainda, acho que vale a pena ver, que daí você vai entender sobre liderança situacional. E aqui nós estamos falando de uma liderança situacional, onde decisões top-down são tomadas em um movimento do líder de comando e controle, tá certo? Agora, o mundo inteiro está perdido. Eu vou consultar pessoas que vão legislar em causa própria. Se eu gosto de trabalhar em casa, eu prefiro home office. Se eu gosto do escritório e tenho um problema, eu prefiro o escritório. Cara, cada um vai trazer aquilo que é melhor para ele. Quem que tem a responsabilidade e deve ter a neutralidade para essa tomada de decisão, nesse caso, é a autogestão. Eu acho que o que você está dizendo é assim, existem instâncias de tomada de decisão dentro de uma empresa, dentro de uma organização. Sim. E cada uma dessas instâncias tem a responsabilidade de tomar a decisão.
Sim. Essa instância que tem essa responsabilidade de tomar decisão tem que assumir o seu papel. Não dá para delegar, né? Não dá para pulverizar essa responsabilidade. Né? Ele tem que assumir a responsabilidade. Eu diria que não dá para se omitir. Você pode até terceirizar para um grupo de estudo ou alguém, mas decidir, delegar uma decisão, faz parte da decisão do líder. Do seu papel enquanto líder. E do seu papel enquanto líder tomar essa decisão e fazer esse movimento. Então não tem problema que uma decisão seja top-down. E nem do envolver o time para que alguma decisão seja tomada. Mas normalmente quando afeta interesses de grupos distintos e pessoas vão sair insatisfeitas, é recomendável e não há informação que outras pessoas possam contribuir, tá certo? É melhor o líder tomar uma decisão. Imagina a cena onde está todo mundo perdido na floresta, tem um grupo de 10 pessoas. Cara, ninguém sabe qual é o caminho e para onde tem que ir. E essas pessoas precisam se movimentar juntas. Porque se cada um se movimentar individual, todos vão ter problemas. A única saída seria todos se movimentarem juntos nessa floresta. Existe alguma coisa pior do que cada um ficar discutindo, ir para um lado e ficar parado? A gente precisa se movimentar, nem que seja na direção errada. Mas precisamos nos movimentar juntos. Fez sentido? Fez sentido. Me parece que o que você está trazendo aí tem muito a questão de confiança, né? Se tem uma desconfiança, eu tenho algum tipo de receio. Mas se eu confio na liderança, eu posso não entender tudo, eu posso não saber todas as coisas, eu posso até não concordar pessoalmente, mas eu sei quem é esse líder. Com certeza. Eu sei com ele, eu convivo, eu sei do caráter, da índole, da competência, das motivações. Então isso me gera confiança. Mesmo não concordando, mas eu sou capaz ainda de seguir, porque tem um vínculo de confiança que foi criado ali entre líder e liderado. Então me parece que para funcionar bem uma decisão dessa, ali na floresta, galera, vamos junto. Eu tenho que confiar em quem está falando, vamos junto, né? Senão pode ser que eu diga, não, vou ficar aqui, né? Sem dúvida alguma. Aí você tocou no outro ponto, né? Para esses momentos de crise e para fazer a tomada de decisão, o líder já tem que ter feito toda uma lição de casa do seu papel enquanto líder, de conhecer as pessoas, ter vínculos pessoais com cada uma delas, né? Ter se desenvolvido tecnicamente, ter se capacitado, ter buscado informações para que essas decisões sejam pautadas em conhecimento e não em ignorância. É como confiar num técnico de futebol que está tomando as decisões, quem entra, quem sai, qual é a tática de jogo. Então, sem a confiança, nada disso acontece. Questionar, reclamar, vai ter pessoas, mas o ideal mesmo é que você não fique questionando, não fique murmurando e haja segundo a direção que foi definida para sair o mais rápido possível da floresta e dessa situação que a empresa está. Porque normalmente decisões top-down são tomadas em momentos como esse, em momentos de mais crise, em momentos de mais incerteza, de mais insegurança, onde não há um movimento claro e não se há muito tempo para se fazer um movimento. Ou onde, na verdade, também não existe uma direção certa ou errada. Existem escolhas e opções e um movimento precisa ser feito. Sim, precisa da autogestão, fazer um processo de tomada de decisão e exige, né, que os liderados absorvam isso com tranquilidade como parte do trabalho, parte de um movimento que precisa ser feito. O pior cenário é todo mundo apontando para uma direção diferente e tentando remar para uma direção diferente. A companhia vai ter problemas sérios. A companhia vai quebrar. Tá, mas conta para mim, você como liderado, como foi quando o seu líder tomou uma decisão top-down e que você não curtiu aquela decisão? Cara, me ocorreu aqui uma história. E eu vou pegar para melhorar o exemplo, vou contar de uma história não muito positiva, onde o líder estava errado, que talvez ajude também alguns ouvintes aí. Não, peraí, como assim? Era uma decisão top-down do seu líder e ele estava errado. Sim. E aí, o que você fez? Então, tinha o grande problema é que a decisão errada dele e a responsabilidade daquela entrega era totalmente minha.
acho que alguns ouvintes já passaram por essa situação, né? Então, decisões top-down. Olha, eu fiz uma venda desse projeto, eu era gerente de projeto minha carreira era como gerente de projeto, e nós prometemos de fazer essa entrega em 8 meses, então preciso que você entregue esse projeto, essa informatização dessa empresa aqui com 50 filiais, né, em 8 meses. Tá, né, então decisão top-down, estimou, já sabe qual que é o tamanho do problema, mas sim, foram lá e fizeram um levantamento, não me envolveram, né, obviamente, e me deram um comando de eu entregar esse projeto em 8 meses. Quando eu digo que estava errado, é porque, obviamente, com aquele nível de estudo não era possível entregar aquele projeto nesse tempo. E tampouco eu poderia simplesmente chegar e falar, não dá, não vou fazer, ou tampouco eu poderia chegar lá no cliente e falar, olha, te colocar um prazo aqui que é efetivamente impossível. Então o movimento ele foi, ok, entendi qual é a missão, vou entrar, vou entender, vou fazer todo um estudo e aí nós vamos conversar. E se for 8 meses, em 8 meses será entregue. Então não há nenhum descompromisso com a missão. Mas, obviamente, eu entrei para entender o projeto, entrei para estudar todo o escopo do que deveria ser entregue. Depois de um período de análise detalhada e discovery com esse cliente, que a gente fazia projeto na época de construir ERP basicamente inteiros, né? E entregava os códigos-fontes para os clientes, né? Ainda no começo, final da década de 90, na verdade, começo dos anos 2000, se entregava ainda muitos projetos de ERP. Obviamente a gente tinha uma boa noção, porque já não era o primeiro projeto de RP que se fazia, então aos 8 meses eu já sabia que não ia dar muito bom, né? Mas tinha aquela promessa. Depois desse levantamento feito e toda essa análise definida e o tamanho da equipe e os orçamentos estabelecidos, o movimento que eu fiz foi levar para os meus ex-chefes do tamanho do problema e da encrenca que a gente tinha se metido em busca de alternativas. Aí é aquele processo de você liderar seu líder, né? Eu acho que a gente já falou sobre isso em algum podcast também. Sim. Beleza, coloquei o problema na mesa, quais eram as dificuldades, quais eram as opções de saída, né? Nenhuma muito boa, porque todas elas envolvia renegociar e conversar com o cliente, né? E aí se marcou uma reunião com o cliente, onde se renegociou um novo escopo e um novo prazo para esse projeto, que foi aí quase 2 anos de projeto, que daí era um prazo factível e obviamente foi estimado depois de alguns meses ali iniciais de levantamento e de análise, mas tentando criar uma solução onde a empresa ficou satisfeita, o cliente ficou satisfeito, obviamente a equipe que tinha que fazer a entrega, do qual eu estava responsável como líder de projeto, também ficasse satisfeito e tivesse condições de fazer a entrega. Então exige, na verdade, mesmo quando a alta gestão está equivocada, um certo grau de maturidade de não ficar reclamando, ficar se rebelando contra o movimento, e se você realmente tem certeza que é aquela direção que a coisa tem que acontecer, como é que você contribui para o processo como um todo, e não como você gera dificuldades. Legal. Ao invés de sabotar porque você não concorda com a decisão, você entra numa atitude de comprometimento, você tira uma base sólida, né, de como as coisas devem ser e você traz para a mesa para conversar, para fazer alinhamentos e talvez ajudar a sua gestão a ver coisas que ela não estava vendo quando tomou aquela decisão que foi top-down. Obviamente, até porque toda decisão que foi tomada top-down pode ser revista top-down. Exatamente. E o tempo e o comprometimento, né, na direção daquela decisão pode ser que seja a evidência que a gente precisa para entender que aquele caminho não era o caminho que deveria ter acontecido, né? Exato. A gente, enquanto líder, a gente está o tempo inteiro olhando para todos os stakeholders, ou todos os interessados, que normalmente tem a ver com um cliente de uma área, de um departamento, ou até mesmo da empresa, o time e a própria organização, né? Como líderes, a gente é pago para cumprir missão e essas missões têm que ser cumpridas para manter essas 3 partes satisfeitas. Então, o líder tem que estar olhando o tempo inteiro para isso e vendo como é que ele conduz para os objetivos serem atingidos. A empresa tem uma expectativa, como é que eu atendo essa expectativa? O cliente tem uma expectativa, como é que eu atendo essa expectativa? E esse time tem uma expectativa, como é que eu atinjo essa expectativa?
A empresa tinha uma expectativa financeira, o cliente de uma entrega de um produto e um time de condições de trabalho e prazo para que pudesse fazer aquela entrega. Cabe ao líder conseguir amarrar todos esses interessados para que eles tenham a entrega e estejam satisfeitos com o trabalho da liderança. Muito bem. Então, em resumo, não tem problema, decisões top-down, a questão é entender os porquês e entender como é que eu contribuo para que aquela decisão se torne acertada ou, quem sabe, se mostre... Eu trabalho para apresentar uma alternativa que ela viável, seja revista. Que ela seja revista e apresente uma e os viável. porquês de ser revista. E os porquês de ser revista. Legal, parece um jeito bem adulto de trabalhar, né? Fez sentido? Ao invés de ficar reclamando no cantinho. Exatamente. Muito bem, esse é o podcast Na Trincheira, com esse nosso assunto de hoje sobre decisões top-down. Fez sentido para você? Comenta aí.